Olá, bom dia, meus queridos irmãos, bom dia, meus amigos. Estamos aqui para mais uma reflexão na palavra do Senhor, uma terça-feira com muito vento, uma terça-feira que promete chuva aqui em Mongaguá, mas graças a Deus que nós estamos aqui, não é mesmo? A palavra do Senhor nos diz no Salmo de número 81, um Salmo de Asaf, número 81, versículo 13 e 14, diz assim, ó: se o meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto, olha que interessante, né? De pronto, eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Olha aqui, que interessante. Se o meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Muitas vezes em nossas vidas nós ficamos preocupados, né, querido? Nós ficamos assustados, nós ficamos nervosos, ansiosos, receosos, em razão às circunstâncias que a vida vai colocando na nossa trajetória, né? Vai acontecendo na nossa vida, muitas coisas por erros nossos, por decisões erradas nossas, outras porque o inimigo vai preparando e vai colocando situações, enfim. Mas são muitas as nossas lutas, né? Isso é inegável. Qualquer ser humano, eu não acredito que você encontre um ser humano que fale que nunca teve problema, que não passe por qualquer tipo de situação difícil. Até porque a Bíblia diz que nós temos tempo para todas as coisas, né? Se você vê em Eclesiastes 3, diz que tem tempo de ganhar, de perder. Então todo mundo vai ganhar e perder. Falar que tem tempo de guerra e paz, todo mundo vai ter situações de aflições, enfim, não tem como fugir dessa realidade. O que nós temos que nos preocupar é em agradar a Deus, porque se nós agradarmos a Deus, existem promessas dele para a nossa vida. Muitas vezes nós ficamos preocupados demais, ansiosos demais, nós ficamos focados no problema que vivemos, na situação que passamos, nós ficamos focados e gastamos as nossas energias naquela situação que se agiganta e esquecemos de voltarmos a Deus. Porque é interessante, querido, as promessas de Deus para a nossa vida, todas elas, se você for observar, estão vinculadas ao nosso voltar-se para Ele, ao nosso relacionamento com Ele, aquilo que nós dedicamos a Ele. Então, quanto mais próximos de Deus eu fico, você fica, quanto mais buscamos a Deus, mais colhemos daquilo que Ele pode nos proporcionar, daquilo que Ele pode fazer. E melhor ainda, daquilo que Ele quer fazer, daquilo que Ele deseja fazer a nosso respeito. Então, quando a Bíblia diz assim, né? Se o meu povo tão somente me ouvisse, é sinal, querido, que nós não estamos nos fazendo ser ouvidos por Deus. Porque Deus está dizendo, se o meu povo tão somente, ou seja, você não está me ouvindo, me ouve, atente àquilo que eu falo, presta atenção, escuta com atenção aquilo que eu falo. Se o meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse, olha só a colocação de Deus, se Israel andasse nos meus caminhos. Então, querido, é sinal de que nós não estamos ouvindo Deus como deveríamos ouvir. Nós não estamos andando com Deus
como deveríamos andar. Aí você pode me perguntar, mas como que eu devo andar com Deus? O que eu tenho que fazer? Queridos, primeiro passo, você tem que ter Jesus na tua vida. Isso é inegável, não tem outro caminho. Então você tem que ter Jesus na tua vida. Porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E outra, diz assim, nenhum ser humano nessa terra, ninguém vem ao Pai, que é Deus Pai, ninguém vem ao Pai, Jesus falando isso, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, se não for por Jesus, você não vai se achegar a Deus. Em contrapartida, não vai ouvi-lo. Em contrapartida, não vai caminhar com Ele. Ponto. Ok? Então, e a outra situação, para aqueles que já têm Jesus em suas vidas, é o que, querido? É caminhar segundo a orientação de Deus. Qual a referência de Deus nessa terra? As Escrituras Sagradas, a Bíblia. Então aqui vamos considerar o manual do proprietário. Então, se você estuda a Bíblia, se você lê a Bíblia, se você tem comunhão com a Bíblia, você tem comunhão com Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus traduzida para nós. Aquilo que é o suficiente para que eu e você alcancemos a nossa salvação está aqui na Bíblia. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que já é cristão. Talvez você seja cristão recentemente, não é nem para você que é muito recente. Já serve de alerta, mas não é. Mas para você que é um cristão mais antigo, que já tem alguns anos de evangelho, deixa eu te perguntar, quantas vezes você já leu a Bíblia de ponta a ponta, de capa a capa? Responde para você, porque se você não leu, querido, como que você vai andar nos caminhos de Deus? Como que você vai ouvi-lo? Você não conhece a palavra dele. Você vai enfrentar situações na sua vida que você vai dizer assim, eu não sei se é certo ou errado, mas está escrito aqui se é certo ou errado. Mas você não leu, percebe? É como você comprar um aparelho de TV ou um aparelho de celular hoje, que faz tudo, né? Com alta tecnologia, você não lê o manual, você usa ele algumas funções e perde um monte de coisa que ele poderia te proporcionar porque você não leu o manual. É a mesma coisa. Você pode até ser beneficiado por Deus em algumas coisas, mas poderia ser muito mais. Não é porque você não o conhece. Então, Deus diz assim, olha, se o meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, sinal que não estava ouvindo, não estava andando, Deus fala assim, ó, de pronto, querido, de pronto quer dizer de imediato, agora, já, eu vou fazer, olha, de pronto eu abateria os teus inimigos, e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Deus está dizendo assim, olha, naquela época, querido, nós ainda falávamos em épocas de guerras, né? Então naquela época Deus falava assim, olha, eu vou ser contra os seus adversários, os seus inimigos, ou seja, Deus estava dizendo, eu vou abater os seus adversários, eu vou abater os seus inimigos, O que é isso? Eu vou liquidá-los, vou exterminá-los, vou matá-los, vou abater, vou destruir. Aquelas nações que vinham contra o povo de Israel com ferocidade para lutar, para guerrear, para matar os homens de Israel, Deus está dizendo, eu vou abatê-los, eu vou matá-los, eu vou acabar com eles. E Deus falou, eu vou voltar as minhas mãos contra os seus adversários. Ou seja, tem uma nação já pensando em guerrear contra Israel, Deus já ia estender as suas mãos e algo ia acontecer que esse povo jamais voltaria ou iria atacar a nação de Israel. Só que hoje nós vivemos outro tempo, não vivemos tempos de guerra. A Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne e contra sangue. Hoje os nossos inimigos são potestade do ar, são principados, são hostes da maldade nas regiões celestiais, ou seja, demônios. Nós hoje lutamos contra espíritos maus, nós lutamos contra anjos caídos, nós lutamos contra isso. Eu não tenho que lutar contra você que é meu irmão, contra você que é minha irmã, você não tem que lutar contra os seus irmãos, contra o ser humano. Nós lutamos contra principados, potestades, nós estamos contra demônios, querido.
Aí você vai me dizer, mas como que eu luto contra demônio? Eu nem sei se existe, eu não vejo. Claro que existe. Olha o que está acontecendo no mundo. Olha as atrocidades, olha os assassinatos. Olha aí filhos sendo abandonados. Olha aí, queridos, crianças sendo estupradas. Olha aí o que está acontecendo. Velhos sendo espancados, um matando o outro. Olha as drogas, olha a prostituição. Olha tudo o que está acontecendo. Como que demônios não existem? Ah, mas isso é a pessoa que faz. Mas é influenciada por demônios. Ou você acredita que uma pessoa influenciada por Deus estupra uma criança de 5, 6, 10, 15 anos? Ou você acredita que uma pessoa influenciada por Deus tem coragem de espancar uma pessoa até a morte? Ou você acredita que uma pessoa influenciada por Deus coloca uma arma na cabeça de um refém e atira? Claro que não, queridos. Claro que não. Só pode estar sendo influenciada por uma força maligna. E é contra essa força que nós lutamos. Aí você pode me perguntar, mas o que isso tem a ver com a minha vida aqui? Tem a ver, querido, que às vezes nós passamos situações de derrotas na nossa vida, seja área espiritual, material, seja área física, sentimental, seja familiar, seja a área que for, por influências malignas. E como nós lutamos contra? Se aproximando de Deus. Como que nós lutamos contra esses inimigos de hoje, que não é mais o ser humano, ou seja, não é mais aquela luta corporal? É o que Deus está dizendo aqui, ó. Se o meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto eu abateria os seus inimigos. Deus está dizendo, se você me ouvir, se você começar a prestar atenção naquilo que eu falo, se você andar nos meus caminhos, ou seja, naquilo que eu estou trilhando para você, Deus está dizendo, eu vou abater os seus inimigos. Deus vai pôr os demônios para correr. Deus vai afastar esses espíritos demoníacos da sua vida, em nome do Senhor Jesus. E quando você se deparar com uma situação dessa, você terá a autoridade de Jesus, porque Jesus diz, eis que eu vos dou o poder, eu vos dou o poder, eu vos dou o poder, ou seja, o poder já está comigo, o poder já está com você. Então você vai poder, queridos, você vai poder pôr os demônios para correr em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, como que você vai ficar livre hoje desses problemas? Andando nos caminhos que o Senhor trilhou para você, ouvindo aquilo que Deus está falando para você. E Deus fala assim, ó, e eu voltaria a minha mão contra os seus adversários, ou seja, os demônios não viriam perturbar você, não viriam destruir aquilo que você tem, não viria acabar com você, porque Deus está voltando as mãos contra ele. Esse é o nosso Deus, esse é o desejo dele para mim e para você. Então a pergunta é, eu tenho ouvido, eu tenho andado nos caminhos do Senhor? Se não, querido, corre, se você que ainda não tem Jesus, corre para ele. Se você que já tem, está aí mais ou menos, se apruma, se ajeita e segue em frente. E Deus vai pôr os adversários para correr, com toda certeza. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Até a nossa próxima reflexão. Ouça e ande nos caminhos do Senhor.